Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um áudio aqui do canal. Hoje eu trago o tema para vocês a respeito do Ho'oponopono. Vou falar sobre alguns cuidados que a gente precisa ter ao repetir as 108 frases, as 108 vezes, na verdade, né? Mas antes eu tenho alguns recados para dar para vocês e outros esclarecimentos também acerca do Ho'oponopono. Bem, gente, primeiramente eu gostaria de esclarecer que o canal aqui, embora eu traga orações do Ho'oponopono, ele não é um canal específico de Ho'oponopono, né? O meu canal aqui, ele é um canal assim, vasto, né? Porque como eu trabalho com desenvolvimento pessoal, então eu trago assuntos relacionados ao desenvolvimento, ao crescimento humano das pessoas, né, gente? Então o que acontece? Eu falo sobre vários assuntos aqui no canal. E por que eu tô falando isso? Eu tô falando isso porque eu tenho muitos seguidores, né, que vieram através dos vídeos do Ho'oponopono, né? Eu tenho bastante orações aqui, algumas, não bastante, eu tenho algumas específicas para os filhos, para os pais, para os sentimentos de culpa, né? Eu tenho também para autoestima, para amor próprio, enfim, para o desapego, né? Então, todas essas aí que provavelmente vocês já conhecem, mas eu abordo também, eu gostaria de deixar para vocês aqui essa alerta para aqueles que ainda não conhecem, eu abordo diversos assuntos. Por exemplo, eu falo sobre o comportamento humano, né? Sobre o nosso comportamento diante das coisas que vão nos acontecendo no nosso dia a dia. Eu falo sobre relacionamentos, eu falo sobre leis universais, eu falo sobre espiritualidade também, outros temas de espiritualidade. Eu falo sobre arquétipos, autoestima, né? PNL. Também trago outros tipos de reflexões, mensagens de sabedoria, né? Então, gente, é isso. Então, eu gostaria de deixar o convite aqui para todos aqueles que vêm para o canal por causa dos vídeos do Ho'oponopono. Saiba que o canal tem um vasto conteúdo aí para vocês se beneficiarem, ok, meus queridos? Então, por quê, né? Por que eu tô sempre trazendo o Ho'oponopono? Por quê? Porque eu pratico há 3 anos e eu já obtive algumas bênçãos fazendo, né? Eu busco aprofundar e trazer cada dia mais assuntos que vão fazer com que nós nos desenvolvamos pessoalmente, né? Tanto que o canal aqui, ele tem a frase evolução e crescimento, porque é isso que eu busco. Eu busco a expansão da consciência e o desenvolvimento pessoal. E é sobre esses assuntos que eu tô sempre falando aqui no canal, ok, gente? Tem 6 anos que eu comecei esse caminho meu do autoconhecimento, né? Inclusive também eu trago esse assunto aqui pra gente falar no canal, eu trago o autoconhecimento. Então tem 6 anos que eu comecei. Então nessa busca minha, eu tive contato com muitas ferramentas, né? Com muitas técnicas, com muitos conhecimentos. E obviamente eu experimentei várias delas, né? Todas, a grande maioria tem sim seus pontos positivos e foram bastante úteis para mim nessa caminhada, e o Ho'oponopono é uma delas. E eu consegui transformar um relacionamento complicadíssimo, um relacionamento familiar meu, através da prática do Ho'oponopono. Também já obtive bênçãos na minha área profissional, praticando o Ho'oponopono. Ou seja, gente, eu já comprovei na minha vida, na minha experiência. Então, por isso que eu trago para vocês, porque realmente é uma ferramenta poderosíssima, muito abençoada, que nós devemos ser bastante gratos por ter esse conhecimento havaiano, né, que veio ali da Morna e do Dr. Liu.
O Ho'oponopono, se você fizer correto, ele irá funcionar. Ele irá funcionar. Não tem como não funcionar. Agora, prestem bem atenção. Embora não exista, né, a regra, porque o Ho'oponopono ele não se prende a regras, né? Embora não exista uma regra X ou Y que você tem que fazer o Ho'oponopono assim ou assado, existe alguns cuidados que é primordial que você tenha bastante atenção. Por quê? Porque senão, ao invés de você limpar memórias, você passa a criar mais e mais situações desafiadoras. Então eu vou falar alguns aqui para vocês, eu acho que eu já até comentei no meu canal, que às vezes surge alguma dúvida, né, de algum seguidor. Eu acho que alguma das coisas que eu vou falar aqui eu já falei em algum dos comentários. Então, eu vou repetir aqui. Gente, por exemplo, se você estiver fazendo Ho'oponopono para alguém, né, ou para alguém da sua família, para o seu filho, ou para o seu pai, para sua mãe, não importa, né? É igual eu tenho uma oração bastante acessada aqui no canal, que é o Ho'oponopono para os filhos. E eu falo pro pessoal o seguinte, gente, se você estiver fazendo para o seu filho, para sua filha, e você notar que tem em você, que está vindo em você durante a prática, um sentimento de tristeza, um sentimento de culpa, ou medo, ou um sentimento assim de vitimismo, ou raiva, enfim, qualquer sentimento com a frequência mais baixa, você precisa interromper. Você não pode continuar ali. Entendeu? Vamos supor que você está fazendo ali para sua filha ou para seu filho, e aí você começa a sentir culpa, e você continua repetindo o nome do filho e fazendo. Não, você precisa parar e você precisa fazer para limpar esse sentimento que está vindo. Por exemplo, se for um sentimento de medo, você para e aí você faz assim, ó. Minhas queridas memórias, medo. Obrigada pela oportunidade de libertar vocês e a mim. Eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo, sou grata. Eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo, sou grata. E aí você faz até você sentir que aquele sentimento de medo ou qualquer outro sentimento que possa estar ali fazendo parte de você, você vai fazendo até você perceber que aquilo diminuiu ou acabou, tá? Aí depois você volta a fazer para o seu filho ou para qualquer outra pessoa que você estiver fazendo. E uma coisa também, gente, importante que eu gostaria de falar para vocês, como eu falei no início, eu curei, gente, um relacionamento complicadíssimo familiar meu através da prática do Ho'oponopono. Só que uma coisa interessante que eu gostaria de passar para vocês é o seguinte, eu pratiquei o Ho'oponopono para essa pessoa da minha família durante muito tempo. E durante o tempo que eu praticava para essa pessoa, o relacionamento não foi curado, né? Ele estava sendo curado, obviamente, só que eu não estava vendo os resultados. Pelo contrário, piorou bastante durante o tempo, né? E eu fiquei quase um ano, eu acho, praticando para essa pessoa. E eu não sentia melhora, né? Como eu falei para vocês, pelo contrário, piorou bastante o relacionamento. Mas aí o que acontece? Um fato interessante. Quando eu resolvi dar um tempo de fazer o Ho'oponopono para essa pessoa e fui fazer para mim, que foi por onde o relacionamento foi curado e se transformou. Isso foi muito interessante. Então, é outra coisa também que eu tô sempre falando para os seguidores. Gente, quando a gente quer curar alguma coisa no outro, ou quando a gente quer curar alguma coisa, alguma situação externa a nós, a primeira coisa que a gente precisa fazer é curar em nós. Então, uma dica que eu dou aqui para vocês, façam o Ho'oponopono primeiramente para vocês. Todos os dias façam para vocês. E aí, depois que você fizer para você faz para o seu filho, você faz para sua mãe, para o seu pai ou para qualquer situação que você esteja buscando solucionar na sua vida. Mas é
primordial fazer em você. Porque quando a gente limpa, né, alguma memória que está em nós sobre alguma situação ou alguma pessoa, aquilo é curado na pessoa. Entendeu? Aquilo é curado em nós e aquilo reflete na pessoa. Então foi isso que aconteceu comigo. Então, é algo também que pode acontecer, essa piora, tá? Então o que acontece? Muitas pessoas, quando acontece essa piora, ela quer desanimar, outras desanimam mesmo, para de fazer. E aí é que o problema tá feito. Porque, gente, quando a gente tá mexendo com memórias, quando a gente tá limpando através do Ho'oponopono, pode acontecer sim da situação piorar justamente porque tá vindo à tona. Tá vindo à tona para que possa ser limpo. Então é importante que continue. Tá, gente? Outra coisa que a pessoa precisa prestar atenção. Ah, tá. Voltando a falar aqui nos sentimentos que aparecer. Por exemplo, vamos supor que você tá fazendo o Ho'oponopono e aí você começa a fazer doido para acabar logo. Você quer que aquilo acabe. E aí você começa a sentir ansiedade para acabar, ou então raiva mesmo, pressa. O que irá acontecer? Você começará a atrair para dentro do seu campo aquelas situações que você começou a vibrar. Então você começou a fazer o Ho'oponopono para limpar uma memória, para solucionar uma questão, mas aí de repente, quando você pensa que não, você está ali já ansioso, você está com pressa, você está com raiva ou qualquer outro sentimento. Você começa a vibrar aquilo. Quando nós vibramos alguma coisa, a gente traz aquela frequência, aquela vibração para dentro do nosso campo eletromagnético. E aí o que vai acontecer? Essas ondas, né, eletromagnéticas que estão em nosso campo, o que vai acontecer? Ela vai começar a atrair situações semelhantes, pessoas semelhantes, tá? Para dentro da nossa vida. Então é muito perigoso isso, gente. Vocês precisam tomar bastante cuidado e ter bastante atenção quando estiver fazendo, tá? Nesse ponto aí. Então, se perceber esses sentimentos, vocês precisam parar de fazer aquela quantidade ali que vocês estavam fazendo. Porque, de repente, esses sentimentos de pressa, eles vêm justamente porque você está fazendo mais do que o tempo necessário ali que o seu corpo gostaria de estar fazendo, tá bom? Ho'oponopono não é para fazer de uma maneira mecânica, robotizada. Eu tenho que contar, e aí vamos entrar aqui logo de uma vez na questão dos 108 vezes. Não é para fazer de uma maneira robotizada. Eu tenho que contar 108 vezes para ter os resultados. Não é isso, gente. Eu gostaria até de abrir um parêntese aqui para fazer uma explicação. Eu não tenho nada contra fazer as 108 vezes. Eu também tenho japamala e de vez em quando eu faço contando as 108 vezes. Mas isso quando eu sinto vontade. Não é uma regra. Porque igual eu disse para vocês, o Ho'oponopono não tem regra, não tem dogma. A única coisa que ele fala é que nós precisamos praticar as 4 frases. Mas é importantíssimo que nós pratiquemos leves, tranquilos, tá? Sem aquela sensação de correria, de pressa, entendeu? E sem fazer de maneira mecânica, apenas repetindo, sem nem prestar atenção naquilo que você está repetindo. Porque aí você irá perder o seu tempo, tá, gente? Então, e eu queria falar para vocês, inclusive, uma experiência que eu tive ao repetir as 108 vezes. Porque, como eu disse para vocês, eu não sou de fazer, né, esse número de vezes, não, porque eu sei que não, isso não veio do doutor da Morna, nem do doutor Liu, não veio. Mas tudo bem, mas como eu falei para vocês, de vez em quando eu fazia. Aí, um dia eu falei assim, agora eu vou fazer direto. Eu quero, como se diz, acelerar o processo de uma criação para mim. Então, eu vou começar a fazer 108 vezes para ver se vem mais rápido o resultado, né? E aí, eu comecei a fazer. Tinha dia que eu fazia tranquilamente as 108 vezes e nem sentia passar. Quando eu vi, já tinha acabado. Sentia muito bem fazendo. Mas tinha dia que eu estava cansada,
Eu não queria fazer, mas eu estava ali contando as 108 vezes. Então, de repente, fosse mais interessante, naqueles dias que eu estava muito cansada, com sono, que eu fizesse menos. Menos de. Não precisava fazer 108 vezes. Mas aí o que eu fazia? Eu ficava lá, enquanto não acabava 108 vezes, eu não parava. Porque na minha mente vinha a ideia que se eu não fizesse as 108 vezes, não estaria dando resultado. E aí o que acontecia comigo? No dia, tinha dia que eu não ia ter tempo de fazer as 108 vezes, então eu nem fazia o Ho'oponopono. E outra coisa que aconteceu comigo, que foi onde eu parei de fazer as 108 vezes e voltei a fazer 100 número, né, de contagem, que foi um dia que eu estava fazendo e aí eu comecei a perceber em mim um sentimento de raiva. Olha que engraçado. Raiva de quê? Raiva de ter que contar 108 vezes porque eu queria que acabasse logo. E aí foi onde eu percebi, falei, gente, eu tô entrando no automático. Então, isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso, tá? Então, a partir daquele dia, o que eu fiz? Eu falei, não, então eu vou parar, porque não adianta a gente fazer as 108 vezes como se a gente fosse obrigado a contar as frases, senão não vai funcionar. Ou então eu fico com raiva porque eu quero que acabe logo. E aí eu não estou focada, eu não estou fazendo de coração aberto, de alma limpa, tranquila, porque é isso que vai limpar as memórias. É quando eu me entrego à oração de maneira calma, tranquila, leve, tá, gente? Não há necessidade de fazer as 108 vezes. Agora, se você sente bem fazendo as 108 vezes, faça, é legal, desde que você se sinta bem. Tá? Repetindo, igual eu falei pra vocês, de vez em quando eu ainda faço, porque tem dia que eu tô inspirada, eu quero fazer. Inspirada é forma de dizer, né? Tem dia que eu falo assim, ai, hoje eu quero fazer 108 vezes, e aí eu nem sinto o tempo passar. Beleza, mas não é uma regra. Não é uma regra. Porque, pelo contrário, se você for fazer as 108 vezes apenas por contar por contar, você está colocando mais negatividade no seu campo. Você está perdendo seu tempo. Tá? Não há número de vezes no Ho'oponopono. O importante é você estar de alma limpa, tranquila, né? Tranquilo fazendo. Então, gente, é isso. O Ho'oponopono é uma ferramenta muito poderosa, muito abençoada. Nós devemos ser muito gratos ao universo por ter proporcionado a nós a condição de entrarmos em contato com essa técnica havaiana de limpeza de memórias, é altamente eficaz, mas por que algumas pessoas não conseguem resultados, né? Enquanto tem milhares e milhares e milhares de pessoas que conseguem, justamente por causa disso, porque embora ele não se prenda a dogmas, a regras, existem alguns cuidados que nós precisamos ter, tá? E foi justamente esses cuidados aqui que eu falei para vocês. Então é isso, meus queridos. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado de alguma maneira. Peço que compartilhem esse áudio com os seus amigos, familiares ou aquelas pessoas que vocês sabem que são adeptos dessa prática. E curtam o vídeo e fiquem com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, meus queridos.